Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Você sabia que hoje, no ano de 2025, 26% das mulheres brasileiras têm acima de 50 anos? E que tem uma prospecção para 2060 essa população corresponder a 47% das mulheres? Você sabia também que 90% dessas mulheres buscam um serviço de saúde para atendimento com sintomas relacionados ao climatério? Eu também fiquei um pouco alarmada com esses números, então vem com a gente para conversar sobre isso no episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao GO2Go Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Alice Albuquerque, eu sou médica formada pela Universidade de Fortaleza, sou ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. E para o episódio de hoje a gente vai conversar sobre climatério, um dos temas que talvez esteja mais em voga atualmente por conta da mudança do perfil da nossa população. E para o episódio de hoje, eu trouxe um time muito especial. A gente está quebrando um pouco os padrões. Nós temos 3 convidados hoje, 2 presenciais e um convidado remoto, porque no final a gente vai falar de uma surpresa muito especial que a gente está desenvolvendo juntos. Então sejam muito bem-vindos. Vou apresentar primeiro a Ju. Ju, conta pra gente como você chegou até aqui. Oi, Alice. Oi, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Bom, meu nome é Juliana, eu sou ginecologista, eu formei a medicina e ginecologia e obstetrícia, fiz tudo pela Santa Casa de São Paulo. Depois eu vim aqui para Campinas fazer o R4 de uroginecologia na Unicamp. Estou terminando o mestrado na Unicamp e atualmente estou como médica assistente também lá na Unicamp. Muito obrigada, Ju. Rê, conta pra gente como que você chegou até aqui. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com as minhas amigas. É uma honra e um prazer a gente falar sobre um tema que a gente gosta tanto. Eu sou Renan, sou médico ginecologista e obstetra formado pela Unicamp, nascido em Campinas, fiz colégio em Campinas, faculdade em Campinas, mestrado em Campinas, tudo em Campinas. Estou quase terminando agora meu mestrado, defendo agora em 45 dias. Ninguém tá contando. Vou começar meu doutorado também na Unicamp, tudo na parte de ginecologia. Tenho bastante contato com a parte de ginecologia endócrina, a parte de climatério, e também fico com os residentes no Hospital Estadual de Sumaré. Muito obrigada, seja bem-vindo. E agora, Isa, conta pra gente, amiga, como que você chegou até aqui? Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou médica formada pela Unifesp, fiz ginecologia e obstetrícia na Unicamp, depois também fiz gineco-endócrino na Unicamp, e agora estou como professora assistente da ginecologia na Unicamp também. Gente, então, querendo ou não, somos 4 pessoas com muita vontade de aprender e ensinar, né, sobre climatério. Só que os meninos têm mais experiência do que eu, de fato, todos eles foram meus R+, né? E é muito bom poder estar recebendo eles aqui. Para começar, eu queria falar um pouquinho de por que a gente decidiu trazer esse tema, né? Acho que é uma demanda que talvez todo mundo que trabalha com consultório de ginecologia está percebendo o quanto está mudando o perfil no consultório. As pessoas... Óbvio que a gente sempre vai ter a paciente procurando planejamento familiar, pré-natal, só que cada vez mais a gente recebe mulheres acima dos seus 45, 50 anos, procurando ajuda com queixas relacionadas ao período do climatério e da menopausa. E a gente tem visto essas mulheres chegando muito bem, né, nessa fase dos 50 anos. Então, são mulheres que hoje são ativas, que têm seus planos, seus sonhos, às vezes estão no auge da sua independência financeira, independência de vida pessoal, e a gente precisa, de alguma forma, ensinar elas a conseguir passar por essa fase, que é uma fase de transição, de uma maneira mais suave, né? É isso que eu tenho percebido. Acho que reconta um pouquinho para mim do que você tem visto no consultório. Eu sei que você também faz um pouco de consultório particular, né? Mas por que você acha que a gente precisa estar discutindo esse tema aqui no podcast? Uma das coisas principais que eu acho que a gente precisa falar é falar que a mulher ela ganhou muita informação. Então ela sabe que ela tem direito, ela tem possibilidade, ela tem necessidade de um cuidado adequado numa faixa em que antes era, de certa forma, negligenciado. Então a gente vê
uma série de estudos, uma série de publicações, a gente que fica bastante na pós-graduação, sobre qualidade de vida e outras questões relacionadas ao sexo masculino em si, mas vem sendo, o climatério, a fase do climatério vem sendo estudada de forma mais ativa há cerca de 20 anos. Então, 20 anos é muito pouca coisa, muita coisa mudou, e com o advento da internet, as mulheres vêm ganhando essas informações e vêm entendendo. Ao mesmo tempo que tem muito receio e tem muita desconstrução que a gente precisa fazer de informações que dão medo sobre essa fase, o medo a respeito do futuro, um contato com o envelhecimento, a gente também precisa entender que acho que é uma fase em que ela busca esse cuidado. Então, no consultório é uma fase em que elas têm muita demanda, com relação à diminuição da qualidade de vida, seja por conta dos sintomas climatéricos em si, seja por conta da fase de transição que é tão difícil, que vem com a irregularidade menstrual, com aumento de sangramento, ou mesmo por conta do desconforto em si, da dificuldade de manter a mesma atividade que era prévia. E, infelizmente, em algumas situações, a gente acaba falando, não tem um milagre para te oferecer. Uhum. Então, eu acho importante a gente estar por dentro dessas evidências e estar falando sobre isso e prescrevendo com segurança para essas mulheres nessa fase que é tão importante. Uma coisa legal que você trouxe que eu queria puxar o gancho é justamente isso das pacientes serem mais bem informadas, no sentido de serem mais questionadoras e trazerem uma bagagem maior na hora que a gente vai conversar sobre o que a gente pode fazer de tratamento no climatério. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ser esse ponto-chave de confiança no sentido de o que de fato é informação verdadeira ou o que não é muito bem por aí, né? E daí eu acho que essa é a hora que o papel do ginecologista se torna mais crucial, no sentido de ser uma pessoa que traz informações baseadas em evidência científica de verdade, né? Sim. Só que até pra gente, a gente sabe que nossa rotina geralmente é muito corrida, e daí você tá sempre se atualizando. Se não for por meio de congresso, o podcast mesmo, a gente tenta trazer essa função, mas é difícil acompanhar. Como você falou, são conhecimentos que estão sendo produzidos de uns 20 anos pra cá. Sim. Então, muitos dos nossos chefes e preceptores em residência talvez não tenham tido esse contato na formação deles. E daí, se não tiverem buscado se atualizar ao longo do tempo, muitas vezes não conseguem passar pra gente com a profundidade que precisa, né? Então, eu acho que o papel do ginecologista nessa fase, né, é um ponto de mudança muito importante. A gente precisa ser essa confiança, né, do que de fato é informação de verdade. E, eu acho que é mais ou menos isso. Ju, eu acho que se você quiser começar falando pra gente um pouco da parte, puxando mais para a urogineco, do que as pacientes trazem de queixa no consultório, para daqui a pouco a gente começar a falar sobre o tratamento. O que você acha? Tá bom. Uma coisa que eu achei interessante é que, isso que o Renan falou, que as mulheres agora estão vindo mais informadas, com mais queixa, mas isso vem para a parte de sangramento, calorão, insônia, e elas querem dosar hormônio porque elas acham que tá baixo. Uhum. Mas com a coitada da parte genital... Algumas pesquisas têm mostrado que mais de 40% não busca tratamento porque acha que é normal, que faz parte de envelhecer. E ainda vem com uma questão a mais de que se ela reconhece ou admite que ela tem essa alteração genital, ela se sente velha, porque faz parte de envelhecer. Então, ela vai negando, escondendo o sintoma, vai levando e não procura ajuda porque... ela tem vergonha, 2, ela acha que é normal, 3, ela tá se sentindo cada vez mais velha. E assim, de fato, às vezes faz parte do envelhecimento mesmo, né? Mas a questão é que não é a mulher mais velha de hoje em dia não é a de 20, 30, 50 anos atrás. Exatamente. Ela tem uma vida que ela precisa acompanhar e que a gente precisa fazer com que essas fases do envelhecimento sejam mais suaves. E né? envelhecer não é um problema, né? Eu acho que hoje em dia a gente tá cada vez... tem uma tendência, né, em demonizar, a ser anti-envelhecimento. Não, envelhecer não é um problema. A questão é que a gente tem que envelhecer com qualidade. Sim. A principal coisa que a gente tem, assim, de alteração, a primeira coisa é a famosa secura vaginal, né? Que é a atrofia genital. Que faz parte aí da síndrome geniturinária, que onde a gente vai começar a ter sintoma? Sintoma de secura, sintoma de dor, diminuição de lubrificação, a pele vai começar a ficar mais fina. Só que a gente tem que lembrar que a parte genital não é só vulva e vagina, né? A bexiga tá coladinha ali, a uretra também, então tudo isso também sofre com hipoestrogenismo. Então a gente também vai ter sintoma urinário.
pode começar a ter sintoma de infecção de urina de repetição, pode começar a ter uma urgência urinária, começar a acordar à noite para fazer xixi, uma noctúria um pouquinho mais. Então, quando a gente trata, a gente está pensando em tratar tanto a parte vulvo-vaginal, para melhorar a qualidade de vida, diminuir corrimento, diminuir dor na relação, melhorar a qualidade de vida, tanto a parte urinária. Então, para ela não evoluir aí para uma incontinência mais grave, para não ficar tendo infecção de repetição, então a gente começa a tentar abordar e trabalhar como um todo, né? Parte genital toda. Ô, Ju, qual que é a faixa etária que esses pacientes chegam mais ou menos com essas queixas para você? A incontinência geralmente começa um pouquinho no os sintomas urinários mais tendendo à incontinência começa num climatério mais precoce, em torno dos 45 anos já chegam. Às vezes a gente tem paciente até mais novo, mas aí não tem relação com esse período. Mas começou um sintoma de hipoestrogenismo ou estrogênio mais flutuante, já começa a ter sintoma irritativo. A parte de secura vaginal, sintomas mais atróficos, geralmente vem mais depois. Então, geralmente uns 50 alto. Ah, tá. 55 para cima já começa, mas geralmente uns 50 um pouquinho mais alto. Tá, que daí ela já precisa ter um certo tempo com o hipoestrogenismo sistêmico. Sim. Né? Uma coisa que é mais gradual. Diferente dos sintomas vasomotores, que é uma coisa mais súbita, Mais precoce, né? E só um dado importante que eu acho que vale trazer, que a idade média de menopausa, de fato, que é aquele período de 12 meses de amenorreia que a gente dá o diagnóstico retrospectivo, nas mulheres é em torno de 50 anos, mas a população brasileira é um pouco menos. Na população brasileira é em torno de 48. Com o período de irregularidade menstrual já começando em torno dos 46. Então, você já percebe que a partir dos 45, 46 pode mesmo começar esse hipoestrogenismo sistêmico, né? Mas, sem esquecer da parte urogenital, porque os sintomas vasomotores às vezes chamam mais a atenção. Acho que eu vou jogar para a Isa falar um pouquinho para a gente, porque eu acho que talvez seja o que faz os pacientes irem para o consultório, né? É exatamente isso. Então, assim, os sintomas vasomotores, eles são desconfortáveis mesmo, né? E a gente sabe que aí mais de 60% das mulheres, elas apresentam esse tipo de queixa nessa fase, tanto de transição e final da idade reprodutiva, quanto na pós-menopausa mesmo, né? E como ele causa, geralmente, bastante atrito ali em relação à qualidade de vida, as atividades diárias, sono, essas mulheres, elas acabam vindo mais ao consultório buscar orientação por conta dele. Ele é meio que um empurrãozinho, assim, para algumas mulheres para ir buscar assistência nessa fase. E, em geral, quando elas chegam com essa queixa já no primeiro atendimento, você percebe que elas têm uma resistência a começar o tratamento de terapia de reposição hormonal? Como que tem chegado esse perfil para ti? Então, varia muito, Alice. Assim, atualmente, igual vocês falaram, né, as pessoas têm cada vez mais tido acesso aí, seja pela internet. A gente sabe que tem muitas pessoas também, e inclusive tem um estudo bem interessante que ele fala que mais de 60% das mulheres, elas acabam tentando buscar conhecimento sobre sintomas climatéricos por amigos, familiares e na internet mesmo, né? Então, assim, varia muito. Antes, a gente via que as mulheres tinham bastante resistência, né? Até porque, assim, lá por volta de 2002, surgiu o estudo do WHI, né? Que é bem conhecido entre nós, que começou a mostrar que a terapia hormonal, ela, apesar de ser boa, né? Para alívio de alguns sintomas, incluindo sintomas vasomotores, ela também tem os seus riscos, né? E que a gente tem que prestar atenção como médicos, né? Antes de prescrever. Então, surgiu-se um medo, assim, muito grande com relação a câncer de mama, a trombose, são os dois principais medos que a gente vê aí, e câncer de útero também, né? No consultório. Então, varia bastante. Atualmente, as mulheres estão um pouco mais receptivas em relação a tratamento hormonal e tudo mais. Mas a gente sabe bastante que está tendo bastante desinformação aí, seja na internet, seja orientação aí de amigos e familiares, né? Tem bastante, não é porque a terapia hormonal ela é efetiva e ela é excelente, de fato, aí para tratamento desses sintomas, que ela é indicada para todas as mulheres, né? Sim. Então, a gente tem que prestar bastante atenção em relação a isso. Mas, assim, atualmente as mulheres, elas têm se tornado um pouco mais receptivas à terapia hormonal do que alguns anos atrás. Eu acho que uma coisa interessante que você falou do WHI, que também, não só as pacientes ficaram um pouco com essa desinformação, esse medo, mas os médicos também, né? Então, tipo, gerou Sim. muito isso de, nossa,
TH causa câncer. Não vamos mais prescrever TH para ninguém. Só que, na verdade, isso vem, eu acho que de uma interpretação talvez um pouco rasa do estudo, né? De que se você, de fato, ler com calma, entender, você vai ver que a TH, ela é excelente para muitas outras coisas, inclusive para a proteção cardiovascular, desde que feita na janela de oportunidade, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas então, eu acho que a gente pode partir para uma coisa, um ponto mais prático. Então, recebi uma paciente no torno dos seus 45, 50 anos, tá com queixa de sintoma vasomotor, tá com queixa urogenital, e daí eu preciso entender qual que é o perfil dela e se eu posso, de fato, começar um tratamento com reposição hormonal ou não. E daí eu acho que uma coisa importante a gente saber é qual que é a propedêutica mínima que a gente tem que fazer no climatério, né? Então, no climatério é importante a gente separar os exames que são para diagnóstico e os exames que são para segmento. E é um momento perfeito para você fazer prevenção de diversas doenças. Então, a gente precisa calcular risco cardiovascular dessa paciente na primeira consulta. É importante você ter um ultrassom ou uma mamografia, ultrassom de mamas ou mamografia. É importante você ter um ultrassom transvaginal para avaliar essa linha endometrial antes de começar. A gente precisa ver medidas antropométricas, peso, altura, circunferência abdominal, medir pressão. Assim, ter realmente um geral da nossa paciente para a gente descobrir, às vezes, se ela não tinha alguma outra doença que não sabia, não diagnosticada, e daí, a partir disso, a gente seguir, né? Ou vou jogar para o Renan um pouquinho. O que você costuma pedir, assim, na primeira consulta? Vou trazer aqui um caso bem recente. Então, estou com uma paciente, ela tem em torno aí de seus 52, 53 anos, não é uma paciente com sobrepeso, nem outras grandes comorbidades. Veio com queixa climatérica, já fazia uso da tibolona, via oral em dose máxima, e não melhorava de jeito nenhum. Pedi alguns exames que eu considero, em uma primeira consulta, quando uma paciente chega para mim, que eu preciso, no mínimo, ter. Então, pela rotina, eu sempre solicito alguns exames laboratoriais, mas o principal para a questão cardiovascular em si, seria uma avaliação do perfil lipídico. Então, isso é o mínimo que essa paciente precisava ter. Nesse caso, essa é uma paciente que tinha um LDL de 198. Então, já acende aquela luzinha, você já fala assim, 198 de LDL não é bom. Então, vamos lá. Se você já bota na calculadora de risco cardiovascular, no próprio aplicativo, ele começa fazendo uma estratificação, e dentro dessa estratificação de risco, ele já coloca algumas situações que já se configuram como alto risco. LDL acima de 190 já é alto risco automaticamente. Então, a paciente eu encaminhei ela para o clínico para uma avaliação complementar, ela fez pesquisa de avaliação de carótida, fez a pesquisa de ateromatose, veio tudo negativo e ela continuava extremamente sintomática. Então, com o restante da propedêutica, mamografia, tudo normal, com o restante, tudo dentro da normalidade, a gente começa a pensar. Ela tem um alto risco cardiovascular que, teoricamente, entra em uma contraindicação relativa aí para a gente começar uma terapia de reposição hormonal. Mas se a gente coloca na balança, ela é uma paciente que não estava dormindo, uma paciente que estava estressada, uma paciente que ela tinha por si só, não tinha hipertensão, mas ela começou a apresentar alguns picos pressóricos relacionados a esses desconfortos. Então, eu conversei com o clínico dela, conversei com o cardiologista e ele me pediu para pensar em uma terapia de reposição. Então, se a gente vai, revisa tudo, começa a ver tudo e você pesa na balança os riscos e os benefícios, eu introduzi para ela o adesivo, né? Uma forma transdérmica de se utilizar a terapia de reposição. Ela já estava em uso de uma estatina de alta potência, ela voltou comigo, reduzindo mais de 50%. O LDL foi de 198 lá para 102, em questão de 6 a 7 meses. Os sintomas melhoraram completamente com a troca da tibolona pelo uso do adesivo. E, basicamente, ela está nesse acompanhamento conjunto. Então, esse caso é mais ilustrativo para entender o porquê da gente pede cada coisa. Sim. A mamografia, acho que fica na cabeça de todo mundo e já é uma associação automática com o ginecologista. Eu vou no ginecologista a partir dos 40 anos para pedir a mamografia. Agora, para você pensar no risco cardiovascular e nessas outras questões a serem pontuadas numa mulher no perfil do climatério, eu acho que é importante a gente salientar. Legal, muito bom esse caso. E importante também a questão das mudanças que a gente tem que orientar com relação ao manejo da síndrome metabólica, né? Sim. Existe, de fato, uma redução no metabolismo a partir do momento do climatério, né?
de fato os processos ficam mais lentos. E se essa paciente já não tem o hábito de fazer atividade física, já não tem uma alimentação saudável, fica tudo mais difícil, né? Inclusive, existem nutricionistas hoje especializadas no período do climatério, existem educadores físicos especializados em mulheres no período do climatério, porque as mudanças são muito grandes, né? E a gente sabe que você adquirir um novo hábito em qualquer momento da vida já é difícil, mas você adquirir um novo hábito no momento que tá tudo de cabeça para baixo deve ser mais difícil ainda, né? Enfim. Então, eu acho que, uma vez que a gente pediu todos esses exames, vamos definir se essa paciente é candidata a tratar ou não. Eu acho que a gente pode usar esse caso do Renan para ilustrar. Ela te queixou sobre algum sintoma urogenital ou ainda não? Essa paciente em questão, como ela usava tibolona, ela não tinha grandes queixas, mais da parte urológica. Da parte genital, ela tinha bastante ressecamento. Tinha bastante. E ao exame ginecológico mesmo, apesar do uso da tibolona, ela tinha uma atrofia significativa para coleta de citologia. A tibolona funciona bem, Ju, para essas queixas urogenitais? Na verdade, reposição via oral ou transdérmica, estrogênica, né, não adianta nas queixas urogenitais. Sério? Tem que ser tópico. Eu não sabia. Para atrofia, tem que ser tópico. Mas se você fizer a via oral, não vai ter benefício, mas não vai piorar. Mas se você tiver um quadro de incontinência ou urgência urinária, se você fizer só o via oral ou o transdérmico, você piora. Sério? Então, calma. Você tem uma paciente que acabou de entrar no período da menopausa, diagnostiquei agora, e eu vou iniciar uma TH transdérmica. Ou transdérmica, ou via oral sistêmica. Essa terapia de reposição hormonal sistêmica, ela pode diminuir a progressão para atrofia urogenital ou não? Porque teoricamente, eu tô mantendo o nível estrogênico dela. Talvez. Eu acho que não tem nenhum estudo que compara se diminui a progressão. Tá. Os estudos comparam se, depois que ela já tá com a síndrome instalada, se vai reverter ou não. Tá, uma vez já instalada a sistêmica, não seria suficiente? Não seria suficiente. Nossa. E você tem que fazer tópico. Tô chocada. E eu não entendi essa parte que tu falou de piorar o sintoma. Se ela já tem sintoma urinário. de incontinência urinária, urgência urinária, e você faz a reposição só sistêmica, os estudos mostram que você piora os sintomas urinários. A gente sabe por que disso? Não. Só sabe que piora. Só sabe que piora. Não, estou me engateando. Os estudos são placebo, sistêmica e tópico. O placebo não aconteceu nada, só progrediu. O que já iria progredir, a sistêmica teve piora e o tópico melhora. Estou chocada. Não sabia dessa informação. Então, se ela já tem sintoma urinário, sintoma irritativo, sempre tenta começar com os dois. Senão, você vai melhorar uma parte e piorar a outra. Tá vendo, gente? Climatério é muito facetário, né? Tem que ser cada um trazendo sua contribuição mesmo. Ô, Isa, sabe o que eu queria que você, se puder falar pra gente? Fala um pouquinho da janela de oportunidade, que daí a gente já começa a falar sobre tratamento depois. O que é essa tal dessa janela de oportunidade? Então, vamos lá. A janela de oportunidade, ela é basicamente o seguinte, ela é o período que a gente tem o melhor benefício aí de início da terapia hormonal, tá? Que são os 10 primeiros anos da pós-menopausa ou antes de 60 anos, naquelas mulheres que a gente não sabe quando exatamente que entrou na menopausa, tá? Então, é basicamente esse o conceito. Mas até para tentar explicar um pouquinho mais, por que é importante esse conceito, tá? Porque é basicamente o seguinte, antes do estudo do WHI, né, de 2002, basicamente acreditava-se que a terapia hormonal era uma terapia meio anti-envelhecimento, entendeu? Que era indicada para todo mundo, que prevenia risco, que reduzia risco cardiovascular em todas as mulheres, né? Então, era uma coisa meio indiscriminada, as pessoas não pensavam em cada paciente, não viam exatamente se aquela paciente de fato teria um benefício ou não. Com o estudo do WHI, aí foi isso que a gente comentou, né? Então, viu-se que há os riscos mesmo da terapia hormonal e que não são todas as mulheres que se beneficiariam, mas é importante ressaltar que esse estudo, ele foi feito só com terapia hormonal oral, né? E foi ainda com estrogênio equino conjugado e medroxiprogesterona, que nem é mais um esquema que atualmente a gente usa de forma muito frequente, né? A gente tem aí vários tipos de esquemas de terapia hormonal que são muito mais utilizados dentro do nosso cenário, seja oral, seja transdérmica, do que esse esquema que eu comentei aqui agora. Então, e aí o que acontece? A gente viu
que o necessário atualmente é uma abordagem mais individualizada mesmo. Então, você entende a paciente, de acordo aí, igual o Renan conversou sobre o caso dele, né? Então, você entende de fato qual é aquela necessidade daquela paciente, se ela tem alguma coisa que de fato aí vai se beneficiar de uma terapia hormonal, né? Então, por exemplo, um sintoma vasomotor, né? E se ela está apta a iniciar, seja avaliando as contraindicações e olhando também se ela está dentro dessa janela de oportunidade. Por quê? Se a gente inicia dentro da janela de oportunidade, a gente sabe que o risco cardiovascular, ele é menor, tá? Então, o estrogênio, ele tem um certo efeito protetor aí, do nosso endotélio, né? Então, ele tem um efeito bacana sobre as placas de ateromatose. Porém, se você inicia de forma tardia, então, depois aí de 60 anos, né, e depois de 10 anos da menopausa, viu-se que ele não tem mais, ele perde esse certo efeito protetor, né? Então, ao invés de você ter aí uma redução do risco cardiovascular, você, na verdade, pode até ter um aumento, a depender do perfil de paciente que você tiver, né, em sua frente aí. Então, é bastante importante a gente compreender de fato o que é essa janela de oportunidade e avaliar cada caso aí das nossas pacientes para ver se de fato ela vai se beneficiar ou não e se ela está dentro desse período aí de melhor benefício, tá? Tanto essa questão do risco cardiovascular quanto para a questão da massa óssea também, tá? Que essas pacientes elas vão ter aí um benefício bem, bem considerável em relação à massa óssea. Isa, e aquelas pacientes que a gente inicia a terapia de reposição hormonal na perimenopausa? Perimenopausa que eu me refiro é aquele período em que a paciente ainda não de fato teve o seu último ciclo menstrual, ela já começa a apresentar alguns momentos de amenorreia, um alongamento desse ciclo, mas ela já pode começar a ter sintoma vasomotor. Então, essa paciente que ainda não entrou na menopausa, está no climatério, na perimenopausa, e que eu opto por iniciar a terapia de reposição hormonal, pela definição, não entraria na janela de oportunidade, né? Porque a janela de oportunidade, ele fala os 10 anos a partir da menopausa. Mas, assim, na prática, a gente considera isso como uma boa janela de oportunidade? Sim, a gente considera como uma boa janela de oportunidade. Nesse período, o que acontece, Alice? Assim, o que a gente sabe, né? Os sintomas vasomotores, eles têm como um ponto de gatilho, por exemplo, o estrogenismo, mas ele não é só isso que desencadeia esse tipo de sintoma. Então, tem mulheres até que no final da vida reprodutiva, que nem estão ainda, de fato, ali naquela transição menopausal, que a gente vê que o FSH já está aumentado e tudo mais, mas que já apresentam esse tipo de sintoma. Então, a gente já tem a indicação de início da terapia hormonal, tá? E a gente considera, sim, que ela vai ter um efeito bacana, tanto em relação a risco cardiovascular, quanto em relação à massa óssea, tá? Mas o que a gente sempre tem que a gente nunca pode esquecer dentro da terapia hormonal é o seguinte: é um grande princípio que a gente tem aí na hora que a gente vai tratar qualquer mulher nessa fase, né? Que é utilizar o hormônio, né? A terapia hormonal, na mínima dose efetiva para tratar aquele sintoma e pelo menor tempo necessário. Então, por exemplo, enquanto ela ainda estiver tendo esses sintomas que indiquem a terapia hormonal, tudo bem você utilizar, né? E você vai levando, dosando com ela em relação à dose, né? Vai reduzindo ou não a dose, e sempre na menor dose capaz de controlar aquele sintoma. Então, a gente já não começa com a dose alta, você vai tateando. Não, exatamente. Normalmente, o que a gente faz na prática, né? A gente vai começando até com as ultra baixas doses, né? Que são efetivas para tratamento, por exemplo, de fogachos. E aí a gente vai vendo como que ela vai sendo compensada clinicamente. Então, por exemplo, melhorou 100% dos sintomas, tá bem, adquiriu uma boa qualidade de vida, ou nem parou, assim, de ter os sintomas vasomotores, mas melhorou bastante a ponto de que ele não impacta mais em nada da qualidade de vida dela, né? Das atividades diárias. Então, a gente pode manter essa dose. Se não, a gente vai aumentando um pouco, tá? Vai aumentando a dose, a depender aí da paciente. Tem as doses convencionais que a gente fala, que é em torno de 1 miligrama de estradiol, né? Então, a gente vai aumentando e vamos vendo, né? Como que a paciente vai reagindo a esse aumento dessa dose. A partir do momento que ela estabilizou, ficou bacana com aquela dose, né? Aí a gente vai programando os próximos passos, né? Usualmente aí ela fica por um tempo com essa dose, e depois a gente pode ir pensando numa redução de dose para ir avaliando qual é a necessidade dela a cada ano, né? A cada ano, a cada momento ali. Tá. Uma coisa interessante também desse perfil de paciente que a gente está falando
são as pacientes da perimenopausa que ainda não entraram na menopausa e que têm risco de engravidar, né? Que daí já seria um pouco diferente. A gente entraria com terapia de reposição hormonal, ou daí a gente entra com contraceptivo oral, que já é uma dose mais alta, né? Vou pedir para o Rê falar pra gente um pouquinho sobre essa... Acho que talvez uma das coisas mais difíceis do climatério seja, de fato, a contracepção da mulher que tá na perimenopausa, né? Eu acho que a perimenopausa é a fase mais difícil do ginecologista de lidar. Talvez. Então, assim, é uma fase muito nebulosa, com muita dúvida. Então, a gente tem muita dificuldade em lidar, porque conforme o que você prescreve, você causa iatrogenicamente um sangramento uterino anormal. Então, depende muito de como você vai ajustando, como você vai fazendo. E essa é uma fase em que as mulheres, elas têm mesmo risco de engravidar. A gente sabe que nos Estados Unidos, o número de gestações não planejadas gira em torno de 45%, e no Brasil, em 2023, foi em cerca de 68%. É muito. Então, assim, imagina você tá numa fase da sua vida e pá, vem uma gestação, né? 50 anos, um bebê. 50 anos, Isso você não quis, né? Você não quis, não foi a Cláudia Raia. E a taxa de fertilidade, ela vai decaindo ao longo da perimenopausa, mas ela não inexiste. Então, uma das coisas que as pacientes mais trazem em consulta é aquela famosa frase: posso parar meu anticoncepcional? Se eu engravidar, você paga as contas do meu bebê? Então, isso é uma das coisas mais clássicas que a gente ouve. Então, assim, e realmente, quando uma paciente fala dessa forma pra você, você fica com aquela pulga atrás da orelha. Pode parar? Ai, não sei, não. Mas E essa é uma fase que aí, o que torna ela mais desafiadora é que, além de ela ter uma diminuição da taxa de fertilidade, apesar disso, quando ela é engravida, ela é a mulher que complica. Sim. Então, ela é a mulher que tem a complicação da diabetes, ela é a mulher que pode ter a complicação da gestação ectópica, é a mulher que pode ter a complicação de abortos que levam a sangramento. E quando a gestação vai para frente, é a mulher que apresenta mais pré-eclâmpsia, é a mulher que apresenta mais complicações relacionadas especificamente à gestação. Sem falar na maior taxa de aneuploidia, né? Sim. Tanto de aneuploidia quanto síndromes genéticas. Com então, certeza. você pensa uma mulher com seus 50, 55 anos, engravida, consegue levar essa gestação para frente, tem todas essas complicações e ainda por cima tem um feto com alguma síndrome genética, né? Sim. Então, realmente é uma fase em que a gestação não planejada pode ser muito deletéria. Então, se você for... alguns dados que eu até trouxe aqui para ilustração, tem disponível isso na internet, é só levantar, a gente acaba aprendendo na faculdade e acaba esquecendo. Então, para atualização, para trazer esses dados, eu acabei revivendo o SINASC, então, para fazer essas taxas de mortalidade em si. Então, só porque é muito difícil decorar isso. Agora, em 2023, a taxa de mortalidade materna geral no Brasil foi de 52 óbitos por 100 mil nascidos vivos. É uma taxa alta. Quando a gente estratifica em idades, isso é muito impressionante quando a gente fala na perimenopausa. Entre os 10 e os 19 anos, foram 39 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Entre 20 e 29 anos, essa taxa fica bem parecida. Chega a 41 óbitos. Quando a gente passa para 30 a 39 anos, já quase dobra da taxa dos 10 aos 19, que são 63 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Agora, quando a gente vai para 40, 49 anos, são 118 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Então, é mais do que o dobro da taxa de mortalidade geral. Então, assim, o desafio vem em que? É uma faixa em que você não deve ter uma gestação não planejada e não assistida por um bom médico, por um bom pré-natalista, e é uma fase em que os riscos cardiovasculares começam a aparecer. Então, começa a aparecer hipertensão, começa a aumentar o sobrepeso, começa a aparecer os problemas cardiovasculares começam a surgir. Então, aí você combina os dois e vira um problema para a contracepção em si. Em 2023 saiu uma revisão aí muito boa, na qual todo mundo pode ter acesso, dos britânicos, do colégio britânico em si, onde tem a orientação de contracepção nessa perimenopausa. O que precisa ficar de resumo? A paciente tem risco cardiovascular, ela não deve utilizar o etinoestradiol. O estrogênio, a gente fica em dúvida, por quê? Porque é o mesmo estrogênio utilizado na terapia de reposição. Mas eu tenho estudo, até a mesma dose, tenho de 1,5 mg, que é uma das formulações de estradiol em si. Acho que
O quadrifásico, ele vai até 2 miligramas de estradiol. Então, é o mesmo estradiol com a mesma dose. Mas eu não tenho estudo de base populacional para te garantir de que isso não vai causar algum problema. Na teoria, não causa. Na Porque teoria, quando a não gente usa causa. como TH, ele não causa. Exato. Você pode liberar para pacientes hipertensas, você pode liberar para algumas situações dos pacientes. Mas como contracepção, se você olhar em todos os guidelines, é contraindicado acima dos 35 anos. Então, quando você para e pensa, é uma mulher que ela já está utilizando contraceptivo combinado. Eu normalmente mantenho até no máximo 50 anos. Acima dos 50 anos já começam a vir mais riscos. É ideal modificar. Os progestágenos em si, a gente pode manter até ao redor dos 55 anos se não houver diagnóstico de menopausa. Os sistêmicos? Os sistêmicos, os LARCs em si, você pode manter. Progestágeno oral, inclusive, a dose da drospirenona que é utilizada atualmente, também é a mesma dose que é utilizada na terapia de reposição. Então, existe até aquela dúvida, será que eu não posso utilizar como contraceptivo, como um protetor aí endometrial? O DIU e o Implanon, você também pode manter nessa fase, porque não aumenta relativamente assim a questão do risco cardiovascular, com exceção do injetável trimestral. O injetável trimestral, na verdade, é uma medicação que é muito boa, porque ele é muito efetivo para alguns controles de sangramento, e ele é muito barato. Então, para pacientes que têm dificuldade financeira, ele está na farmácia popular de graça, tá? Mas se a paciente tem alguma condição, você conversa com ela vai se afastar um pouco dessa medicação, porque é a única que modifica massa corpórea em si, é a única que engorda dentre todos os métodos. E, além disso, é um método que afeta a saúde óssea. Então, nas mulheres acima de 50 anos, tanto pela dose de hormônio como pela possibilidade de afetar a massa óssea, não se deve utilizar. Então, resumindo a contracepção na perimenopausa de uma forma bem resumida mesmo, é isso. Amigo, eu peguei uma no posto, semana retrasada, 58 anos usando DEP. Meu Deus. Não tinha mais osso, coitada. Não sejam essas pessoas. Eu passei uma para Isabela, do secundário para a Unicamp, uma senhora também de 59 anos em investigação de policitemia vera, ou seja, ela já tem, ela tem 18 de GHB, com sangramento anormal, não entrou na menopausa, eu fiz biópsia, não é câncer, mas ainda assim sangra e ela insiste na Depo-Provera. Ela ia roubar a Depo da filha porque um dos médicos falou que ela podia utilizar. Falei, senhora. Senhora. Não use. Deixa eu passar a palavra do DIU. Então, falando na palavra do DIU, a gente pode usar o Mirena como contraceptivo, o Mirena e o Kyleena, né? Como contraceptivo, mas também como protetor endometrial para os casos de que a gente vai iniciar TH? Pela literatura, a gente pode utilizar o Dilmirena, tá? E o Dilmirena dentro da validade dos 5 anos. 5 anos. Então, ele não estendeu para os 8 anos. Os 8 anos foram estendidos para contracepção. Mas quando você utiliza na perimenopausa para pós-menopausa manter como proteção endometrial, o que a gente tem na literatura são 5. Tá? O Kyleena, ele vem sendo estudado. É bem possível que ele possa ser utilizado também. Mas até agora mas eu não tenho uma segurança de dizer, não, ele protege o endométrio contra a hiperplasia. Tá, então, simplificando um pouco o que é difícil de ser simplificado, eu poderia, então, optar por um DIU e começar uma TH só com estrogênio, para esse paciente da perimenopausa que está sintomático. Sim, tanto que é uma opção extremamente válida dentro do ambulatório da Unicamp para mulheres de alto risco cardiovascular. Porque se você vai utilizar uma proteção, uma terapia sistêmica para essas mulheres, tem que ser terapia parenteral, tem que ser adesivo, tem que ser gel. Só que se você vai utilizar progesterona, tem que ser a progesterona mecanizada, que também é cara. Então, como que você oferece para uma mulher no SUS essa possibilidade? Sai muito caro. O adesivo sai caro também, ele custa em torno de R$130. Então, se você quer oferecer uma possibilidade mais barata, que é o gel, que custa em torno de seus R$60, você pode oferecer, dentro da nossa possibilidade Unicamp SUS, a possibilidade da inserção do Dilmirena. E o Mirena por 5 anos. É excelente. Mas daí eu não posso extrapolar o mesmo para o Implanon, né? Não. O Implanon, atualmente, eu não posso garantir que ele dá uma proteção endometrial suficiente para os casos que eu vou iniciar TH. Para a proteção endometrial, não utilizamos. Então, se eu tenho uma paciente que está bem adaptada ao Implanon, ela vai manter o Implanon. E aí eu posso considerar colocar um Mirena também?
manter o implanon, colocar o Mirena e fazer um estradiol via oral é muita coisa, né? É muita coisa. Gente. Nesse caso, talvez eu faria a terapia sistêmica com adesivo mesmo, que já Tá. vem com combinado. E mantém o implanon. E mantém o implanon. Que daí ela consegue ter a segurança da contracepção do implanon e a TH com o adesivo combinado. Sim. Entendi. Legal. Tá bom. Deixa eu ver para o que a gente vai falar agora. Ju, eu quero falar contigo. Vamos conversar um pouquinho sobre as terapias que a gente tem tópicas. Então, o estrogênio tópico, hidratantes, lubrificantes. Quando que é a hora da gente prescrever? Estrogênio tópico começou a ter sintoma de secura, sintomas atróficos, desconforto em relação, dispareunia de penetração, começou com algum sintoma irritativo urinário, você examinou, viu que tem sinal de atrofia, mesmo que leve, você já pode começar. E qualquer um deles, tanto faz? Qualquer um deles tanto faz. O que a gente tem no Brasil é o promestrieno, o estriol e já tem o estradiol. Tem diferença de potência? Teoricamente, o estriol talvez faria uma absorção local um pouquinho melhor, mas é tudo muito teórico. E o promestrieno seria o que tem menos absorção sistêmica, mas os três são uma absorção praticamente nula. Você pode começar com qualquer um. Os três você começa fazendo uma dose de ataque de 15 dias, se for uma atrofia muito importante, às vezes tem paciente, coitada, que chega com a vagina e não consegue nem passar. Você pode fazer aí 20, 30 dias até de dose de ataque. Mas geralmente 14, 15 dias já dá. E depois você vai manter. O estradiol você vai manter 2 vezes por semana. O estradiol. O estradiol. E o promestrieno tem que ser 3 vezes por semana. E o estriol? O estriol você pode tatear, Tá. tá? Você pode ir ou 2 ou 3 vezes por semana. Tá. E eu tinha uma professora querida na residência, a doutora Silvia Carmon, que ela fazia uma brincadeira aqui. O estrogênio vaginal você começou e você vai com ele até o túmulo. Tá. Que as pacientes começam a usar um mês, fala, ai, faz meleca, ai, não cansei, e vai esquecendo e volta tudo. Tá. Então, enquanto ela não tiver contraindicação, ela vai usar até o fim da vida. E contraindicação ao estrogênio vaginal, qual que seria? Reação local e câncer de mama. E aí, o câncer de mama atual, né? Ativo. História pessoal, né? História Sem pessoal. História familiar, não. Não, história familiar não, história pessoal. E assim, pacientes já tratadas para câncer de mama têm aí talvez uma tendência no futuro de talvez liberar o promestreno com cuidado, tá? Mas muito cuidado, a gente deixa como última opção, se ela tem um sintoma atrófico que não melhora de jeito nenhum, sempre muito alinhado com o oncologista da paciente. Tem um estudo holandês, se não me engano, que foi grande, que seguiu pacientes tratadas para câncer de mama, todos câncer estágio inicial, e aí seguiu pacientes que não tinham usado tamoxifeno, pacientes que usaram tamoxifeno e pacientes que usaram anastrozol, com promestrieno, o estudo foi feito com promestrieno, e não viu aumento de recidiva nem no grupo sem nada e no grupo com tamoxifeno, não teve aumento de recidiva. No grupo com anastrozol, em uso de anastrozol, você teve um pouco de aumento de recidiva. Foi baixo, mas teve. Mas a mortalidade não subiu. Então, se eu for considerar uma exceção ao caso, eu preciso considerar as pacientes que não usam anastrozol. Que não usam anastrozol. Ou que usam tamoxifeno, ou que, inclusive, já finalizaram o tratamento. Aquelas mulheres sobreviventes do câncer de mama livres de doença. Livres de doença. Daí eu posso pesar risco-benefício, conversar com ela, conversar com o oncologista e talvez introduzir. Isso. Tá. Mas daí, quando de fato a paciente tem contraindicação, a gente precisa partir para hidratante e lubrificante. Hidratante e lubrificante. E aí tem que ter cuidado. Porque o recomendado é que não passe de 380 miliosmóis. E qual que é o nosso problema? Nenhum tem isso. Nenhum tem isso. E se você for procurar, eu fui pesquisar. Sim. E a gente não acha informação disso no mercado. Não tem na bula, não tem na embalagem. Nenhum. Eu comprei vários para abrir a bula e para ler e tentar descobrir essa informação. Não tem essa informação. O que a gente sabe é que o preconizado é que poderia ter no máximo até 1.200. Que já é extrapolando. O ideal seria até 380 milhões por quilo de osmolaridade, com pH próximo do vaginal. E se tolera até 1.200 milhões. Mas a gente sabe que passa disso. E qual que é o problema? Quando você aumenta muito a osmolaridade, ele pode trazer mais mal do que bem, porque ele vai causar citólise, ele vai causar morte celular e vai piorar os sintomas irritativos. Você sabe que eu encontrei um estudo legal nessas nossas
pesquisas aí dos lubrificantes e dos hidratantes, que foi um estudo que ele comparou, acho que 30 marcas de lubrificantes e hidratantes das mais vendidas nos Estados Unidos. Uhum. Eles levaram para o laboratório e analisaram a osmolaridade pH de cada uma delas. Ninguém passou. Não, alguns passaram. Alguns passaram. E só que a maioria dos que passaram, a gente não tem para vender nas farmácias aqui. Entendeu? E os mais comuns das farmácias aqui São não passaram. Completamente reprovados. Completamente errados. Não passaram mesmo. Mas eles têm indicações diferentes, né? Tem. Hidratante e lubrificante. Hidratante é diferente de lubrificante. O hidratante, você vai pensar numa hidratação igual você pensa em hidratação de pele, por exemplo. Então, para você manter um ambiente hidratado, que é essencial, nossa vagina tem que ser um ambiente úmido, né? Úmido e hidratado. Então, a posologia dele vai ser igualzinha à posologia do estrogênio tópico. Então, você vai começar aí com uma dose de ataque de 15 dias e depois manter de 2 a 3 vezes por semana. Mas lembrando que ele não é um lubrificante. Então, não adianta ela passar na hora de ter relação. Porque ele não vai melhorar esse atrito. Às vezes até piora, né? Às vezes até piora. Então, tudo bem ela ter relação em uso, tanto do estrogênio tópico quanto do hidratante vaginal, mas na relação, ela tem que usar lubrificante. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar com elas, que tem que usar lubrificante. Ai, mas meu marido, não sei o quê. Não, tem que usar. Porque quando tem atrito, tem fissura. E aí você aumenta a dor na relação, você aumenta a susceptibilidade para ter alguma infecção, para desenvolvimento de corrimento, até para trauma, né? Que começa a ter dor, você entra no ciclo de dor. Você percebe que elas têm uma resistência maior de usar lubrificante do que hidratante? Elas confundem muito. Geralmente elas começam só com lubrificante, a resistência é do hidratante. Mas usar os dois juntos também é um problema, porque elas acabam confundindo. Mas que o lubrificante acho que é mais comum, e aí ela começa a usar e fala, não, mas eu já tô usando aqui um. Mas não é. Mas não é, né? E vou aproveitar que a gente tá falando de lubrificante, de hidratante, pra falar um pouquinho sobre saúde sexual no climatério. Eu sei que é um mundo, não vai dar pra gente falar tudo que a gente quer nesse episódio, inclusive estamos próximo do fim. Mas, Ju, quais são as principais queixas assim que você vê e o que a gente orienta? Eu acho que o mais frequente é diminuição de libido, né? Não tenho vontade de ter relação. E uma coisa que é um grande problema atualmente, eu acho que é o Instagram, né? E a internet. Que acho que tudo se resolve com testosterona. E aí ela tem uma vizinha que já usou, a amiga da academia que já usou. Então ela já chega querendo dosar hormônio, porque ela não tem vontade de ter relação. E certeza que é porque a testo dela tá baixa. Com certeza. Com toda certeza. Não é porque o marido não lava a louça em casa. Você começa a conversar, gente, tem tanto problema. A primeira coisa é que essas mulheres geralmente estão em relacionamento estável de longa data, há muito tempo. E normalmente trabalham muito na escala 6/1. 90% é isso. Tá casada há 20 anos, ela trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que cuidar do filho, lavar a louça, lavar a roupa, fazer a jantinha do marido que não ajuda em nada. Aí ela Idade familiar também, às vezes. Exato. Muitas vezes elas são cuidadoras, né? E aí ela tá tendo fogacho, não dorme direito à noite, então ela fica acordando à noite. E aí já começa o dia seguinte que dormiu mal e ela entra nesse ciclo. E geralmente tem um filho que tá em casa ou um familiar que ela tá cuidando. Então o tempo de casal não existe mais, até porque tá casada há muito tempo, então não tem tempo de nada que dirá de não casal. tem tempo de nada, não conversa, não sai pra jantar, não faz um carinho e aí começa a ter relação, porque ela pensa que se ela não tiver relação, ela vai perder o marido. Então ela vai pra relação sem vontade, o marido também que não se esforça muito em preliminar, ela já tá com a vagina mais ressecada. Gente, é uma luta. É um ciclo. Então você precisa explicar pra ela, a primeira coisa é você explicar que é multifatorial, que a mulher só vai ter vontade de ter relação quando ela tá bem, descansada, dormida, num relacionamento onde ela tem intimidade com a parceria, sendo uma parceria de longa data ou não, e quando ela tá bem com ela mesma, porque ela também provavelmente aí tá tendo um ganho de peso, e aí ganhou uma gordurinha. Outro dia, eu perguntei pra uma paciente que tava com essa queixa de falta de libido, eu olhei pra ela e falei assim, você se sente bonita? Ela travou. Nossa. Olhou pra mim e falou, não sei, fala pra mim uma parte do seu corpo que você gosta. Nossa, justo, se eu tivesse na consultoria e falasse isso pra mim, meu Deus, ia me pegar muito. Coitado. Gente, ela travou. E eu acho que é isso. A primeira coisa é relacionamento. Então, ela tem que sentar com o marido, alinhar algumas coisas, alinhar algumas expectativas, objetivos, dividir a carga dessa segunda jornada com ele. Ter um tempo pro casal, então tentar, pelo menos uma vez a cada 15 dias que seja, sair pra jantar e não falar de coisas da casa ou do trabalho.
e ela tem que se sentir bem com ela mesma. Então, ela vai achar uma coisa que ela gosta nela. Eu gosto do meu peito, eu gosto do meu cotovelo, que seja. Uhum. E ela vai trabalhar pra deixar esse cotovelo mais em evidência, entendeu? Entendi. Não pro marido, Legal. pra ela. Ela tem que se olhar no espelho e se sentir bonita. Porque se a gente não se sente bonita, não tem como. E eu acho que uma coisa interessante também, quando você começa a estudar esse mundo, né, da sexualidade, resposta sexual feminina, o desejo sexual espontâneo, Ele diminui, não ele é tem uma jeito. coisa muito, muito fugaz, né? E E daí... muito superestimada É também. muito superestimado e ele muito. vai diminuir. E vem de uma perspectiva masculina da coisa, Isa. Porque, com de certeza. fato, o ciclo de resposta sexual deles é muito linear, completamente né? diferente o ciclo de resposta sexual. E tem uma coisa que me falaram recentemente, que os homens, eles têm estímulos sexuais presentes no dia a dia dele. Ao longo do dia, ele recebe estímulos sexuais. Então, Uhum. as mulheres não, tipo, nada que passa na TV pra gente é sexual, nada que passa no nosso feed do Instagram é sexual. A gente não olha pra um colega de trabalho e tem isso, entendeu? Tipo, não tá presente no dia a dia como tá no dos homens. Então, Uhum. na verdade, talvez esse desejo sexual espontâneo deles não seja tão espontâneo assim. É que tá sendo estimulado o tempo todo sobre a forma como o mundo funciona, né? E daí, às vezes, as mulheres que estão com essa queixa maior, elas precisam buscar incluir estímulos sexuais ao longo do seu dia a dia. Isso é Então, uma lição de casa. é. Pensar ativamente em sexo isso, ao longo do dia. é um livro, uma série, um podcast, Uhum. uma roupa diferente, tipo, esse tipo de coisa, né? Realmente, Sim. e às vezes a gente precisa até prescrever isso, né? Sim. Então, particularmente, se você for parar pra pensar, quantas de vocês, meninas, ao longo da infância, foram estimuladas ou orientadas a respeito da possibilidade de pornografia ou masturbação? Jamais. Masturbação. Menino com 11 anos demora um pouquinho mais no banheiro. Aham. Aham. Ai, meu Deus, deixa ele. Gente, é mulher. Exato. Gente, não. Porque o menino, ele é estimulado, tem aquelas famosas histórias de antigamente, que com 14 anos levava pra iniciação, umas coisas Aham. horrorosas. Mas se você for ver, isso no cotidiano, no dia a dia, é uma coisa estimulada. É. Essa virilidade na questão de olhar a pornografia, Sim. olhar aquela mulher naquela forma. E a mulher exatamente o contrário. É a questão casta, tipo, como que você tá olhando isso? Uhum. Que absurdo. Encostar na Isso genital na é adulta. feio, né? Não, e mesmo nas famílias mais mente aberta, né? Lá em casa, eu lembro que o meu primeiro namorado, a mamãe chegou com cartela de anticoncepcional. A conversa mesmo sobre isso e essa coisa de se descobrir não Não aconteceu. Ela também não conseguia, não conversaram com ela. Mas Uhum. mesmo quando é muito mente aberta, o máximo que a gente vai conseguir é falar sobre contracepção. E uma Entendeu? coisa que eu falo também é que a gente tem muita brincadeira, né? Que homem precisa de um mapa pra achar o clitóris e tal. Ah, precisa. Mas as mulheres não sabem também. Não sabem. Elas não se masturbam, não sabem onde fica o quê. Uhum. Então, educar a paciente também é muito importante. Sim. Mostrar pra ela onde Sim. fica. Mostrar pra ela que pode e prescrever vibrador. Porque Sim. se você só falar pra ela comprar, ela não vai comprar, ela vai ficar inibida. Tem que prescrever, falar que é orientação médica. Com o nome da loja, com tipo, opções, com tudo, né? Uhum. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre o valor da prescrição, que tem certas orientações que a gente tem que colocar por escrito mesmo, entendeu? Sim. Teve uma Senão vez elas que não uma levam a voltou com o sério. marido na consulta. Falou, doutora, fala pra ele o que você falou pra mim. Eu amei, eu adorei. Falei que tem que usar vibrador sim nele. Incrível. Tá bom. Eu amei, eu amei. E essa questão, eu acho, para nós mulheres de autoimagem e tudo mais, é muito significativa, né? Dessa parte de desejo sexual. E assim, a gente vê, por exemplo, que as mulheres vêm na consulta se queixando de 1 milhão de coisas, incluindo, ai, poxa, engordei, ganhei 10 quilos, tô me sentindo mal por causa do sono, não tô conseguindo dormir, e a libido tá super baixa. E aí você vê que, assim, tem tudo uma relação, né? Sim. Tá tudo relacionado uma coisa com a outra. A mulher provavelmente não tá se sentindo bem. E nós, desde pequenas, na verdade, a gente tem essa questão da expectativa da beleza, né? Enfim, atingir aquilo ali. Então, e tudo isso dá uma dificultada mesmo no nosso ciclo aí de desejo sexual, né? Com certeza. Uhum. Gente, eu queria muito que a gente levasse essa conversa pra tomar um café e a gente ficasse horas e horas e horas e horas. Mas, de fato, tá chegando no final. Eu preciso encerrar o episódio. Só que antes de encerrar, eu queria falar pra vocês que este time de feras, junto com outras pessoas e comigo, nós vamos estar todos juntos no primeiro curso do GO2Go.
Powered by Medway. Então, a gente fez uma parceria super legal. A Medway, inclusive, tem cedido os estúdios para que a gente grave o podcast. E nós estamos lançando o primeiro curso de aperfeiçoamento em climatério e menopausa. Isso veio de uma demanda minha, de alguns colegas, veio de uma demanda que a gente tem notado no consultório, dos meninos também. Junto com a gente, tem vários nomes de peso, professores que são super experientes na área. E, enfim, fica aqui o convite. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. O curso está sendo feito com muito carinho. A gente decidiu trazer para o formato do podcast também, para divulgar de fato o que a gente está fazendo e para instigar vocês um pouco nessa discussão, a pensar um pouco mais sobre o climatério, sobre a menopausa, sobre as mulheres que a gente tem atendido no nosso consultório. E eu espero todos vocês lá. O conteúdo programático está excelente, o corpo docente está excelente, as aulas são super direcionadas para a prática, são aulas curtas, todas online, vocês vão poder assistir no seu tempo, da forma como vocês preferirem. É um curso com certificação e é isso, espero que vocês gostem. Gente, muito, muito, muito obrigada, eu amei receber vocês aqui e é isso. Até a próxima.